Estamos de volta para o segundo bloco do programa Doctor Entrevista. Hoje estamos falando sobre violência doméstica e eu converso com a doutora Nayara Travassos. Doutora Nayara, qual a importância de denunciar em qualquer situação de agressão? Bom, a importância eu costumo comparar com uma pessoa que descobre que tem uma doença. Essa pessoa descobre que tem uma doença, o que ela deve fazer? É procurar um médico, procurar o tratamento e iniciar a medicação e todos os procedimentos que forem necessários. Aquela pessoa que vive violência doméstica e familiar é a mesma coisa. Então ela precisa denunciar, precisa ir à polícia quantas vezes forem necessárias, né? Não é um processo fácil, é um processo desgastante, né? Nós temos ainda muitas dificuldades funcionais, operacionais, né? Mas é preciso sim, porque o primeiro passo tem que ser dado e não pode desistir, tem que continuar insistindo até que essa violência cesse. Qual que é esse processo? O que acontece quando a mulher faz a denúncia? Então, nós instauramos um inquérito policial, solicitamos medidas protetivas e daí iniciamos uma constante luta, porque geralmente o agressor ele volta a praticar o fato. Então, até que ele entenda que aquela pessoa não quer mais se relacionar com ele, que ela não é propriedade dele, ele passa por um processo. Né? Ele vai ser preso diversas vezes, se for necessário, e todas as vezes que ele sair, se ele voltar a cometer o crime, nós vamos solicitar novamente a prisão dele até que ele se eduque. Né? Essas seriam as medidas protetivas? Então, as medidas protetivas são medidas cautelares, provisórias, no sentido de resguardar a vida da vítima até que a violência cesse. Então, são várias medidas que a gente pede. As mais populares, né, são o mandado de distanciamento, né, que é um mandado determinado pelo juiz, que o agressor não se aproxime da vítima a tal distância. Bem como também tem a proibição de comunicação por qualquer meio e também de convívio com familiares e tantas outras coisas com vistas a resguardar a vida da vítima. Caso o agressor descumpra, a pena para ele é a prisão preventiva. Digamos assim, a pena, né? É como se fosse uma medida para educá-lo. Então ele é preso. Se no momento que ele sai, ele volta a descumprir a medida, nós vamos representar novamente pela prisão dele. E assim será. Eu tenho casos já de mulheres que me procuraram e passaram por todo esse processo de nós realizarmos 3 prisões preventivas do agressor. E na terceira, ele finalmente entendeu, né, que ele não mais deveria procurar aquela pessoa. E essa mulher, inclusive, me disse assim, hoje em dia ele passa perto de mim e abaixa a cabeça. Então, assim, é um processo dificultoso, demorado, mas que tem que ser enfrentado pela vítima. Teve um caso como esse, que foi até o Jornal Regional, ele cobriu esse caso. E vamos assistir o VT, ele aconteceu algumas semanas atrás, em que o ex-companheiro desrespeitou a medida protetiva e acabou sendo preso. Vamos assistir. Ele foi ouvido pela delegada Nayara Travassos. De acordo com a polícia, Reginaldo teria feito várias ameaças de morte à ex-companheira dele, além de ter agredido fisicamente. O pedido de medida protetiva foi expedido no mês de janeiro. Reginaldo teria que manter uma distância de no mínimo 300 metros da vítima, além de não poder frequentar os mesmos locais que ela. Nem mesmo a medida protetiva impediu as ameaças. Até a semana que vem nós iremos concluir ao Poder Judiciário todos os inquéritos. Nós vamos fazer mais um levantamento da existência de mais algum REDS, mais alguma ocorrência que tenha relacionado com o mesmo casal e vamos tomar todas as providências para que ele não só cumpra a medida, mas que ele seja processado e julgado pelos crimes que ele cometeu. Né? Nós vamos reunir todos os elementos informativos que forem suficientes para que o Ministério Público possa denunciá-lo e promover a acusação dele e que ele seja condenado ao final dos processos. A ex-companheira de Reginaldo recebeu a nossa equipe de reportagem na casa dela. A mulher de 20 anos conta que viveu com Reginaldo durante 5 anos e que tem medo e que prefere não mostrar o rosto.
Cansada de ser ameaçada e agredida e temendo pelo pior, ela procurou a delegacia da mulher e fez várias denúncias contra o ex-companheiro. Quando namorava, que a gente não conhecia ele, né? Eu não conhecia. Aí depois que eu fui morar com ele, que eu comecei a conhecer ele, que ele foi mostrando o jeito agressivo dele de ser. Sempre que eu conversava com alguém, ele vinha querendo me bater, espancar, sempre foi assim. Ciumento, tudo obsessivo. A Polícia Civil, como polícia judiciária, que tem atribuição de auxiliar o Poder Judiciário no cumprimento desses mandados, nós estamos atentos e vamos sempre estar representando pela prisão preventiva de investigados que descumpram medida protetiva, porque ordem judicial não é para ser questionada, é para ser cumprida. Os juízes das varas criminais de Caratinga aderiram à campanha Justiça pela Paz em Casa, que mobiliza magistrados e servidores para priorizar o julgamento de ações relacionadas à violência doméstica. Foram designadas 110 audiências para o mês de março. De acordo com a delegada, é importante que a vítima procure a delegacia de mulheres e denuncie logo que sofra alguma ameaça ou agressão. Assim, muitos crimes podem ser evitados. Esse fato poderia ter evoluído por um homicídio, né? E nós temos a nossa missão de fazer valer a Lei Maria da Penha, de auxiliar o Poder Judiciário nesse sentido. E o Poder Judiciário também está sempre disposto nos pedidos que a Polícia Civil faz. Então, é a nossa missão e nós não vamos abrir mão disso. Muito bem, doutora. E agora? O que acontece com esse autor? Bom, ele ficará preso enquanto durarem as investigações, o processo, né? Ou enquanto o juiz entender que seja necessário. Ele responde a mais de 5 inquéritos policiais, a mais de 10 crimes. Se no momento em que ele sair da prisão, que ele vai sair em algum momento, ele voltar a praticar o delito, nós vamos representar novamente pela prisão dele. Ou ele poderá ser preso em flagrante, né? E ele voltará para lá. Se sair de novo e voltar a descumprir, é como se fosse um tratamento, até que aquela pessoa entenda que aquela vítima não quer mais se relacionar com ele e que deixa a mulher seguir a sua vida em paz. Agora, doutora, ela conviveu 5 anos com esse agressor, sofrendo todos os tipos de agressões e essas feridas, essas marcas que ficam. Elas recebem algum tipo de acompanhamento psicológico para essas agressões? Bom, o ideal é que tivesse algo específico, mas em Caratinga, como nós não temos, alguns casos, não todos, são encaminhados para o CREAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que dá um acompanhamento de forma a tentar reinserir essa vítima, né, no convívio social, na vida anterior que ela tinha antes da violência. Então lá são feitos vários trabalhos, são apresentados vários aparelhos que o município oferece, como por exemplo a Casa da Mulher, que é um local que tem oficinas profissionalizantes, é oferecido um trabalho de grupo lá, acho que elas têm um trabalho de mulheres lá em grupo, que é feito com a psicóloga. Então tem sim, embora isso é oferecido. Se ela não quiser, ela, né, não é obrigada não é obrigada a fazer. Então, as meninas do CREAS, as assistentes sociais, elas sempre me falam assim que muitas não aceitam, né? Não aceitam prosseguir ali naquele tratamento. Interessante. Vamos fazer mais um pequeno e rápido intervalo e voltamos já.